Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Eu tô fixando aqui. Bom dia, gente. Bem-vindos. Eu tô fixando aqui o nosso título da nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou fixar aqui, tô publicando. Tô tentando fixar. Muito bem, bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bem-vindos à nossa live da Sebrace com GBC Brasil. A gente já vai começar a nossa live. Eu sou a Mônica Caparrós, eu sou gerente de marketing da Sebrace e é uma honra hoje receber o Felipe Faria, que é o diretor executivo do Green Building Council Brasil. O Felipe já está aqui na área, já estou vendo ele, já vou aqui te buscar, Felipe. Felipe está entrando, gente. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Felipe? E você? Tudo ótimo. Ah, que bom. Para nós da Sebrace é um prazer, é uma honra recebê-lo aqui na nossa live. Ah, o prazer é nosso, do GBC, né? Está sempre junto com os nossos fundadores. Verdade. A Sebrace, como membro fundadora do GBC, tem um orgulho muito grande de fazer essa live. A gente está com uma série de lives semanais e a cada live a gente traz um tema bacana para compartilhar aqui com todos que nos prestigiam e estão com a gente, trazendo sempre temas contemporâneos, né? E falar do GBC, falar de sustentabilidade, né? Falar de certificação para edificação verde é uma coisa muito interessante. Inclusive, ter um dos temas muito solicitados para a gente. Vamos começar a nossa live? Vamos começar. Vamos. Então, Felipe, oficialmente, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, né? A ideia dessa live, ela surgiu principalmente por dois grandes motes, né? Que são a sustentabilidade e a eficiência energética, porque são pilares importantes que a Sebrace tem como guia das suas ações, tanto para o mercado quanto para desenvolvimento de produtos no Brasil. Além de nós sermos, né, membros fundadores do Green Building Council, o GBC é uma referência mundial, né, na questão de construções sustentáveis, né, e se preocupa em estar desenvolvendo todas as questões de performance dos projetos. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu trabalho à frente do GBC. Tá. Bom, eu estou no Green Building desde o processo de fundação, né, em 2007, quando nós iniciamos as atividades aqui no Brasil. De formação, eu sou advogado, especializado em Direito e Economia da Empresa. Às vezes o pessoal pergunta se eu sou arquiteto ou engenheiro, né? Na verdade, eu sou advogado. Acho que o destino aí foi me deixando cada vez mais envolvido com esse movimento. E que iniciou realmente no Brasil em 2007. Nós fazemos parte de um movimento internacional presente em 80 diferentes países. Então, nós temos Green Buildings em 80 diferentes países, onde nós compartilhamos aí essa missão de acelerar o desenvolvimento, a transformação da indústria da construção civil em direção à sustentabilidade. Sendo que aqui no Brasil, o nosso planejamento estratégico ele é bem focado em 4 grandes frentes, 4 grandes pilares, que é a capacitação profissional, a disseminação da informação, novas tecnologias, divulgação de cases de sucessos, estudos científicos, relação governamental, buscando políticas públicas de fomento a práticas
melhores práticas focadas ali em eficiência, qualidade interna do ar e outros macrotópicos que nós conversaremos aí que envolvem esse movimento, e a promoção de ferramentas de certificações, né? Estimulando assim o mercado a uma constante elevação do seu nível técnico provocado por esses sistemas, né? E quem nos fomenta, né, é a iniciativa privada. Então, por trás do Green Building Council, veja cerca de 650 empresas que dão suporte aí às nossas atividades. Bacana, obrigada. E qual é o papel fundamental, a missão do Green Building efetivamente no Brasil, Felipe? A transformação do mercado da construção civil, considerando todas as suas fases, todas as suas etapas, né? Conceituação, projeto, operação e até a parte de deconstrução, né? Alinhando assim o conceito de desenvolvimento econômico com redução de uso de recursos naturais, mitigação dos impactos socioambientais negativos e melhoria da qualidade de vida e bem-estar. E paulatinamente avançando na ideia não apenas da edificação, mas também planejamento urbano integrado. Nossa, quanta coisa, quanta responsabilidade, né, Felipe? E sabe uma pergunta que me fizeram, até para te perguntar, né? Assim, como é que as pessoas fazem para fazer parte do Green Building, ou como as empresas fazem? Como isso funciona? Isso é pessoa física ou pessoa jurídica? Como fazer parte do Green Building? Empresas, né? São pessoas jurídicas que fazem parte da organização, então eles acabam participam de diversas formas, né? Dentre elas participam dos comitês técnicos que definem as regras do jogo que a gente acaba pedindo nas certificações, auxiliam em estudos, em disseminação de informação, sempre atuando na promoção de novas tecnologias, através dos canais de comunicação da organização, mas nós também temos aí a oportunidade, né? Chamam um clube de fidelidade, onde pessoas físicas, profissionais recém-formados ou profissionais autônomos também podem contribuir. E é tudo através do nosso website, aí ele direciona aí os profissionais aí a esse processo de associação. Faz um merchan. Fala qual é o teu website aqui pra gente na live. É o www.gpcbrasil.org.br. E o interessante, já falando de merchan, eu acho que um dos benefícios que a gente tem atuado, isso vem bem antes da questão da pandemia, né? É plataforma online de disseminação de conhecimento. Então, um dos pontos disponibilizados a esse grupo são treinamentos focado em preparar os profissionais a atuarem em projetos que buscam essas certificações, seja como consultor, ou seja como, às vezes, não é o consultor que faz o nosso curso, às vezes são os funcionários de uma grande empresa que vai certificar sua sede, mas querem que aqueles que vão tocar o processo interno entendem mais do como é o processo de uma certificação, né? Então, tem essa questão dos cursos, e a gente está com 80 sessões técnicas de temas variados desse movimento de construção sustentável, que está nessa plataforma aí disponível aos profissionais. Nós até fizemos uma ação no início da quarentena, que era de engajamento profissional, e nós tornamos público essa plataforma por 2 semanas. Foram 4.100 profissionais que participaram ali, se capacitaram, né? Então acho que, e o interessante é que esse conteúdo é a troca, né? Porque o conteúdo também vem das empresas, né? Então, as empresas associadas que compartilham através dos seus técnicos com os conteúdos cruciais aí para quem quer estar na vanguarda aí do mercado. Puxa, que bacana! Parabéns! Muito bacana saber disso. Parabéns mesmo. Fico muito feliz. Bom, vamos lá. Queria entender de você, Felipe, à frente do GBC, como é que você avalia os cenários das construções certificadas no Brasil? Tá.
Bom, a gente sempre usa talvez como parâmetro números de projetos que buscam certificação. Acho que o primeiro dado que ele choca positivamente, uma das certificações que promovemos enfaticamente é a certificação internacional NIT. É uma certificação que está presente em 170 diferentes países. E hoje o Brasil é o 4º país com maior número de projetos, seja buscando a certificação ou certificados. Então, de 170 países, o 4º país. Só aí a gente já vê, é muita coisa. Considerando os outros protocolos de certificação que promovemos, GBC Catos Condomínio, agora o Zero Energy, que ele pede os autossuficientes em energia, nós temos aí cerca de 1.700 projetos em processo, algo em torno de 600 ou mais já certificados, né? Então, no Brasil, nós fomos acumulando experiência e maturidade nesse movimento. E visibilidade, né? Porque esses números chamam muita atenção também dentro desse nosso network internacional. Agora, o interessante é entender, mas onde estão? Quem são essas edificações, né? E por que buscam, né? Sem dúvida, a nossa forte raiz, em termos de movimento, está nos prédios corporativos de alto padrão. Então, hoje, a gente acompanhou o processo de criação, pegou o boom de lançamentos de novos prédios corporativos e, com muita segurança, a gente pode afirmar que praticamente todos ou foram novos corporativos de alto padrão, ou foram certificados ou estão em processo de certificação, né? E uma das razões disso até são questões de vantagens econômicas já comprovadas aqui no Brasil, até por estudos, por exemplo, de doutorandos da Fundação Getúlio Vargas, o professor Odilon Costa, o Wesley Silva, estão mostrando, olha, velocidade de ocupação, diminuição dos riscos do investimento, né? Com valorização de metros quadrados, redução de custo de operação. Então, esses benefícios de custo de cunho econômico até auxiliaram nesse fomento nessas edificações corporativas de alto padrão. E de um tempo para cá, aliás, de um bom tempo para cá, talvez eu arriscaria dizer que começou em 2012, 2013, esse movimento começou a descer esse topo da pirâmide, que a gente pode chamar, que é o corporativo de alto padrão, para outras tipologias. Então, foram muitas plantas industriais, muitos centros de distribuição logística, todos os novos data centers, por exemplo. Agora o movimento está muito forte, pelo menos antes da pandemia, né? Com as grandes marcas do varejo, né? Só para você ter uma ideia, recentemente aí, o maior cliente de certificação dos últimos 2 anos é o Grupo Madeiro, né? Os restaurantes Madeiro e o restaurante Jerônimo, né? Que fazem parte do grupo, né? Então, mas tem hotéis, shopping center, instalações esportivas, hospitais, museus, biblioteca, escola pública, escola privada, prédios públicos. Tem uma universidade, uma vasta. Eu não estou vendo mais, eu não estou ouvindo mais o Felipe. Agora você voltou, Acho que voltou. Felipe. Você estava falando que tem uma vasta, parou no VAS. São diversas tipologias de edificações que buscam tais diferenciais, né? Eu acho que eu resumiria esse processo de sucesso nessa experiência, no ganho de maturidade e experiência em matérias de green building, construções sustentáveis. Eu acho que talvez o nosso grande desafio tenha sido vencido, né? A gente fala que o grande desafio do GBC talvez foi carregar no nome da organização, missão, a ideia da sustentabilidade, sustentável. É comum que as pessoas, quando escutem sustentabilidade, linkam isso automaticamente com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? E às vezes a gente esquece
um pouquinho a questão dos ganhos de cunho econômico, que faz parte do tripé da sustentabilidade. E acho que com uma certa maestria, a gente conseguiu, com uma facilidade, identificar e comprovar os aspectos de ganho econômico, diferenciais econômicos, quando você maximiza aí a sua experiência em redução de uso de recursos naturais, mitigação de impactos e melhora de qualidade de vida e bem-estar. Então, a gente costuma dizer que a gente conseguiu transformar todo esse movimento, em resumo, como a melhor opção do mercado imobiliário. Legal, bacana. E aí, acho que seria legal compartilhar com o nosso público aqui quais são os tipos de certificação. Acho que a tua internet está variando um pouquinho. Então, de vez em quando, pessoal, olha, mesmo variando, a gente continua no ar, tá? De vez em quando dá uma rodadinha aí para mim, Felipe. A tua internet deve estar variando um pouquinho, mas não tem problema. Vamos seguindo. Tá. E se cair, a gente volta, ok? Okay. Eu estava falando o seguinte, dentro desse cenário, você podia detalhar um pouquinho melhor para a gente, né, para nossa audiência, quais são os tipos de certificação que o GBC trabalha hoje e quais são os critérios que vocês avaliam? Vamos falar de obra comercial, ok? Então, assim, quais são os critérios avaliados para que uma obra comercial seja certificada? Tá. Bom, vamos pensar, vamos dividir em algumas categorias, né? Então, em base, em resumo, tanto da certificação LEED quanto do GBC Casa e Condomínio, que é uma certificação própria para o setor residencial, casas ou prédios residenciais, né? Os macro temas analisados, nós temos a questão da localização dessa edificação e como se relaciona com o entorno, a gente chama de site sustentável. Na parte de energia, eficiência energética e também apoio, suporte à energia renovável, uso eficiente da água, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar, e aí também tem itens relacionados aí à inovação e processo. Então, dentro desses macro temas, há uma infinidade de práticas que são sugeridas nesses protocolos de certificação que o empreendedor ele tem que ir cumprindo até atingir uma pontuação mínima para ter o certificado, e aumentando essa pontuação você aumenta o nível de certificação. Então, dentro dessa ideia de diversas práticas, vou dar um exemplo. Então, a gente tem Sustainable Site. Você evitar o efeito ilha de calor tanto na área de pavimentação ou cobertura das edificações. Como é que eu evito isso? Então, a gente tem alguns parâmetros. Você pode fazer uma cobertura fria, e aí o parâmetro são sempre normas técnicas que definem o que é uma cobertura fria. Então, tem lá a ASTM, número tal, que define índice de reflectância da cobertura, né? Então, aí você pode buscar soluções de tintas ou outras soluções que você possa manter o índice de reflectância de acordo com as normas técnicas, né? Então, é sempre meta de desempenho pautada em normas técnicas. Qualidade interna do ar, tintas, vernizes, selantes com baixo teor de compostos orgânicos voláteis. Isso definido com a norma técnica ASTM número tal, que define que seria algo com baixo teor de compostos orgânicos voláteis. Então, aí vai os fornecedores de materiais também buscam esses laudos em laboratórios especializados e demonstram aí aos incorporadores, construtores, que esse produto segue tais especificações. Então, é sempre meta de desempenho pautado em normas técnicas dentro desses macro temas aí sugeridos pelo protocolo de certificação. Bacana. E aí a gente pode dizer que toda obra certificada, ela necessariamente precisa de uma envoltória eficiente? Sim. Aí a gente entra, por exemplo, em eficiência energética. Então, vamos pensar. Em tese, eficiência energética é o que mais pontua, né? O que nesses protocolos de certificação. E aí a ideia é começar desde Então, você tem lá o mínimo de eficiência é você ser 5%
mais eficiente que um prédio que já segue uma norma técnica de eficiência energética, que é o ASHRAE 90.1 de 2010. As pessoas podem até pesquisar. É uma norma, já é muito difícil você seguir o ASHRAE, ainda mais ser 5% mais eficiente, né? Então, o que acontece? Aí, desde na fase de desenvolvimento de projetos, você vai tentar identificar as oportunidades de você maximizar ao máximo iluminação natural, ventilação natural, dependendo do projeto de fachada, vamos fazer fachada, a fachada vai ser de vidro, mas não é qualquer vidro, né? Tem vidros especiais com alta tecnologia que permite a entrada da iluminação, barra o calor. Você também vai trabalhar com a cobertura fria, depois ar-condicionados de alta eficiência. Então, aí é um conjunto um conjunto de tecnologias. E, sem sombra de dúvidas, as melhores opções de fachada, né? A fachada, ela é determinante para que você também tenha uma boa conjuntura que possa ter ganhos de eficiência energética no ar-condicionado, ganho na questão da visão de vista para a área externa, que isso impacta não na eficiência energética, mas outras categorias da certificação, que é qualidade interna do ar, né? Você passa a ter, você evita radiação excessiva na fachada, aí é ganho de eficiência energética, conforto térmico, né? Então, acho que a questão da fachada é essencial, né? Para a experiência de quem quer buscar certificações, ainda mais nos mais altos níveis de uma certificação. E nesse caso, vamos falar um pouquinho do vidro, né? Vamos trazer o vidro para essa envoltória, né? Então, assim, você entende que ao ser parte importante, cada vez mais requisitada nesse sistema da envoltória, ele colabora para a certificação sustentável? Eu vou até responder com o que eu tenho observado, né? Porque se a gente tem por trás aqui 600 edificações certificadas, né? O que a gente tem observado é que as soluções de fachada de vidro é vastamente utilizada nessas edificações, né? Os melhores projetos, quando as definições são pautadas por estudos, simulação, energia, etc. e tal, e que acaba permitindo e justificando a inserção de vidros de altas tecnologias, né? Que aí acaba contribuindo para a alta eficiência energética. Você consegue, porventura, há cases, né? Eu tenho visto alguns cases de sucesso de prédios certificados dos mais altos níveis de certificação, onde as equipes envolvidas no projeto conseguem justificar um incorporador, um investimento um pouquinho a mais naquela fachada envidraçada, com uma maior tecnologia naqueles vidros, tendo ganho depois no dimensionamento menor do sistema de ar-condicionado, né? Também tendo ganho na questão da qualidade interna do ar, no conforto acústico, no conforto térmico, né? Uma série de outros benefícios. Então, sem dúvida nenhuma, a questão dos vidros tem muito a contribuir para esse movimento de edificações de alto desempenho. Ok. E nesse caso, vamos falar agora um pouquinho, a parte comercial está clara, então vamos falar um pouquinho sobre projetos residenciais, tudo bem? A gente percebe que existe uma procura de envoltória, né, cada vez mais eficiente, principalmente envidraçadas. Uma das soluções que a Sebrae desenvolveu para esse segmento residencial é a nossa linha de vidros Habitat Sebrae, que são específicos para residência, e a gente tem obras, inclusive, certificadas pelo selo GBC Casa, né? O que, na sua opinião, é levado em consideração para efetivamente um projeto residencial ter o selo GBC Casa? Sabe, Mônica, a ideia do residencial foi um desafio que nós assumimos, né? Então, eu comentei no início dessa nossa experiência em termos de movimento, ingresso em diversas tipologias de mercado. Iniciamos com a missão da organização, então é transformar a indústria da construção civil em direção à sustentabilidade.
não tinha como deixar de fora o maior volume construtivo do país, que é o setor residencial. Então, nós fomos pensando como ingressar nesse setor. E ao contrário do corporativo do alto padrão, você, sei lá, se a gente fazer um exercício de uma semana, sentar, vamos listar quais são os targets principais que temos que conversar. Tipo, chega aí a 300, 500 incorporadoras, né? Para fazer isso no residencial, no universo de players de mercado, né? Até a questão de quem consome esse tipo de produto, né? Corporativo, você tem ali as multinacionais e o residencial. Então, exigia até do GBC Brasil canais de comunicação diferenciados que estamos desenvolvendo, né? O desafio é totalmente maior, é contrário. E onde a gente acabou iniciando a experiência no residencial foi no prédios residenciais. Começou com casa, testando, mas a ideia é na questão da incorporação de torres, de projetos multifamiliares, e acabou iniciando também no alto padrão, né? E fazendo um exercício, não só do alto padrão, mas no residencial como um todo, a gente identificou 5 principais benefícios, né? A questão da redução dos custos operacionais, ótimo, sempre vai estar presente. Você oferecer um prédio com eficiência energética, uso eficiente de água, resultando até em menores custos condominiais aos moradores, né? Isso é um ponto. E lembrando que é interessante que o custo de uma edificação, analisando o ciclo de vida do custo dela, dá 50 anos que essa edificação vai durar. 15% é custo de construção, 85% é custo de operação. Então faz muito sentido a gente oferecer esses benefícios aí aos moradores dessas edificações, que vai estar absorvendo o benefício dos investimentos em eficiência, né? E a manutenção da eficiência durante essa operação. Então esse é um ponto. Tem a questão de você oferecer uma segunda garantia de que aquela edificação ela tem um desempenho muitas vezes maiores, né, daquilo que é regado pelas principais normas técnicas que disciplinam os diversos sistemas de uma edificação, né? Então você dá maior qualidade, uma edificação, um double check, que ela tem uma maior qualidade. Consumo consciente também, por vezes, é levado em consideração, mas o ponto principal é melhora do conforto, saúde, bem-estar dos ocupantes. Eu acho que o ingresso no residencial, ele fortalece também essa ideia de opções de conforto, saúde e bem-estar, né? E isso, tanto para um alto padrão, e como algo de extrema importância também quando você discute numa habitação popular, né, a ideia do conforto, saúde e bem-estar. Isso pode até sugerir melhoras ou, se é algo desconfortável, pioras em aspectos de problemas sociais num bairro, né? Então, acho que as eficiências alinhadas cada vez mais com a ideia de conforto, saúde e bem-estar é o principal mote que leva esse movimento para o setor residencial. Você falou uma coisa interessante, né? Por algumas vezes você citou a questão das certificações, do conforto, né? Isso está, muitas vezes, e talvez por um entendimento equivocado, tá? Mas parece que isso é mais fácil ser a certificação acontecer num alto padrão do que em outros padrões. Como é que isso funciona? A certificação, ela está vinculada apenas ao alto padrão, ou você já tem outros exemplos que você poderia compartilhar para a gente e desmistificar talvez essa percepção? Eu acho interessante o que viabiliza uma edificação de alto desempenho é o quanto você investiu em projeto e a experiência das equipes do projeto. Eu acho que isso é que faz ingressar a tecnologia no processo construtivo, porque aí você tem as justificativas, você vê que há viabilidade econômica. Então, quando o projeto,
vem com simulações energéticas, exaure o tema, tal. Você vai proporcionar o ingresso de melhores tecnologias, porque sempre vai encontrar justificativa. Isso você consegue quando você pensa em maximizar o desempenho desde o início de conceituação de projeto e com equipe experiente. Isso até é uma obra que foi divulgado pelo Secob de São Paulo, falando sobre os custos das construções verdes, né? Então, isso é fato. Tanto é que a gente começou a verificar até edificações certificadas LEED Platinum, que é o mais alto nível de certificação, que não tiveram acréscimo de custo de construção. E isso, tanto é verdade que, na medida que esse movimento começou a ganhar maturidade e experiência em matéria de projetos, em matéria de ingresso de tecnologias e serviços voltado ao alto desempenho, nós tivemos a possibilidade de lançar e passar a discutir edificações autossuficientes em energia, com viabilidade técnica e viabilidade financeira. Então, a gente já tem também uma outra certificação, já temos aí cerca de 50 projetos aqui no Brasil e vai entrar em pouco tempo algo em torno de 300 novos projetos, né? Então, esse é um ponto. Nós começamos esse processo no residencial foi em alto padrão. Um exemplo que eu te dou é a Praça de Curitiba. Em Curitiba, todos os novos lançamentos de prédios residenciais de alto padrão, eles estão buscando aí a certificação e explorando muito essa ideia da eficiência, mas principalmente da ideia do conforto, né? Tanto é que um dos materiais até promocionais nesses empreendimentos tem sido o manual do conforto térmico do seu apartamento, o manual do conforto acústico, o manual do conforto luminoso, mostrando de uma forma didática a parte técnica por trás disso, né? As intervenções técnicas e os resultados que se propõem aí durante uma ideia de operação do prédio em benefício ao morador. E para nossa surpresa, grata surpresa, né, quando a gente começa a ter contato com aqueles incorporadores que têm a inovação aí não só na ponta da língua, mas também na ponta do lápis, da caneta, né? Nós acabamos deparando daí, recebemos o registro, provavelmente sai ainda a certificação ainda esse ano, que é o primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida, que está buscando essa mesma certificação que essas torres corporativas de alto padrão estão buscando. Então, ele encontrou a viabilidade financeira, técnica e financeira, por conta dessa maestria em projetos, em estudos e também modelos diferenciados, modelos construtivos diferenciados, né, industrializados. Então, a técnica permite o ingresso da tecnologia. Gente, isso tem muito a ver com uma questão de conscientização, né, das pessoas, né? Então, assim, compartilha com a gente nesse quesito quais são os seus maiores desafios, né? Quais são os maiores desafios do Green Building no Brasil? Eu vou colocar entre aspas a palavra, eu não sei se é a melhor, né? Mas, assim, para convencer ou para mostrar para as pessoas, para os empreendedores, né, quais são os ganhos efetivos, não só em termos econômicos, mas em termos também de qualidade de vida. Então, quais são esses desafios? Nós temos estudos. Então, a gente tem um estudo no WorldGBC, por exemplo. Ele fez estudo em escritórios, né? Em escritórios, eles verificaram conforto térmico, conforto acústico, conforto luminoso, ótima qualidade interna do ar, detalhes em relação à conexão desses espaços com a natureza, então práticas de biofilia, né? Na questão do mobiliário, boa ergonomia das mesas, cadeiras e tal, né? Uma série de práticas também inseridas nesse movimento aí de Green Building com foco no conforto, saúde e bem-estar. Verificaram que nesses escritórios o aumento de produtividade foi de 8% a 11%. Aumento de produtividade. Também tem um estudo, Mônica, muito interessante dentro dessa linha, mas em salas de aula.
em salas de aula. Eu não vou lembrar ao certo os percentuais, mas era da seguinte forma: o conforto visual numa criança onde a pupila não está devidamente ali desenvolvida, né? Então afetava muito na concentração dela para compreensão de matemática ou compreensão ali da questão de leitura, né? E aí mostrava o quanto que o conforto contribuía para melhorar o desempenho em 5% na questão de matemática, ou a qualidade interna do ar, onde a criança também, o sistema de regular a temperatura do corpo não é como o adulto, né? Então isso impacta muito na criança, dá sono e tantas outras coisas, né? Então a gente também tem esse estudo em questão de salas de aula. Hospitais, melhora no conforto, contribuindo numa rápida recuperação do paciente. Até tem um hospital, vai ser um hospital modelo em Curitiba, né, que vai explorar ao máximo esses conceitos de construções sustentáveis, de conforto, saúde, bem-estar, pretende gerar 100% da energia, e isso encontrando a viabilidade técnica e financeira através de estudos, simulação, investimento em projetos, que vai permitir em alguma determinada fachada usar o vidro, mas não é qualquer vidro, vai ser um vidro de altíssimo desempenho, talvez na outra fachada não precisa desse vidro de alto desempenho, pode ser uma outra solução. Então toda essa inteligência por trás também alinhada aí em projetos de hospitais. Agora, o que eu tenho visto, isso vai ser uma tendência, isso vai ser, cada vez mais nós vamos deparar essas situações, né, de melhores projetos. Dentro de uma ideia de conceituação integrada, um melhor projeto é aquela que você vai envolver diversos projetistas de expertise diversas, responsável por diversas disciplinas de uma edificação, botando esses caras para conversar e projetando de forma integrada. E aí entra esse sistema BIM, outros sistemas de inteligência para se fazer projetos, que vai permitir cada vez mais a colaboração entre equipes. Então eu acredito que essa automatização, essa influência dessa inteligência artificiais, de como, na prática de elaboração de projeto, vai dar um fôlego ainda maior com o ingresso de novas tecnologias na área da construção civil. Você estava falando da questão de aumento de produtividade, né? E eu acho que as pessoas, nós todos, de um modo geral, a gente está sentindo muito essa questão, principalmente do conforto, do bem-estar, né? Porque nessa questão de Covid, nessa questão de pandemia, a gente está vivendo cada vez mais dentro de casa, né? Não podendo sair. E aí tem horas que eu confesso para você, eu estou aqui no meu escritório, né? Se eu não tiver esse contato com o exterior, se eu não tiver essa conexão, isso me mata. Eu jamais poderia ficar enclausurada. E aí eu fico pensando, né? Porque o meu escritório, eu tenho um escritório cubículo, que não tem uma janela, né? Obviamente, não me preocupei com isso, né? Naquele momento. E olha aqui onde eu venho trabalhar, né? Então, com a fachada envidraçada, com vidro, com conexão, para gerar exatamente essa questão do bem-estar. E a gente não para planejar, né? O brasileiro tem muito essa questão de não parar para pensar um pouco, planejar, fazer o projeto, entender quais são os benefícios, ganhos. Por isso que eu estava te perguntando da questão dos desafios. Eu soube que recentemente vocês realizaram uma pesquisa no setor imobiliário. Então, eu queria pegar exatamente essa questão sobre os impactos e tendências nesse segmento pós-Covid, né? E eu queria que você comentasse a respeito dessa pesquisa e quais foram os principais insights que você pode contar para a gente sobre isso. Nós fizemos uma série de conversas com especialistas na área de facilities e properties de edificações, né, e personalidades aí do mercado imobiliário.
A ideia foi também uma homenagem a esses profissionais de Facility Property, porque eles continuaram o trabalho, né? Eles não pararam, porque se eles tivessem parado, ninguém conseguiria ficar em casa, né? De quarentena, né? Então, primeiro a gente identificou a rápida adaptação nessas torres, tanto residenciais como comerciais, né? Do ponto de vista de segurança sanitária, da pandemia, né? Serviços adicionais que passaram a ser contratados e um brainstorming de tentar antecipar novos hábitos, né? Porque com certeza pós-pandemia as pessoas sairão com novos hábitos, então novas demandas para o mercado, seja residencial ou comercial, virão. E acho que assim, o principal ponto que nós identificamos é cada vez mais o ingresso de inteligência artificial. Então, acho que as pessoas, a questão da informação, do desempenho de uma edificação vai ser cada vez mais transparente ou de acesso às pessoas. Acho que até o grupo, né, a Sebrae, sendo um bom exemplo disso. Tempo atrás até tinha um aplicativo que você conseguia via celular e um pequeno equipamento identificar se na sua casa ou no seu escritório aquele ambiente seguia as normas técnicas de controle de umidade, de temperatura, de acústica, né? Se aquele ambiente estava adequado a você exercer sua atividade laboral, ou se é um quarto, a ideia de conforto como sono, alguma coisa desse sentido, né? Então, a gente verifica que isso vai passar a ser uma maior, uma tendência nas edificações de você conhecer o desempenho em tempo real. Não só de energia e água, mas o desempenho também no que pode ser medidores de uma ideia de conforto ou de qualidade interna do ar, né? De conforto de qualidade interna do ar. Então, isso vai também vai aumentar ainda mais a responsabilidade de projetar e de especificar de forma correta. Então, isso vai auxiliar ainda mais no ingresso de novas tecnologias e um excelente projeto de fachada, né? Vamos dizer assim. Isso seguramente. E essa inteligência artificial, você fala, mas isso vai ser caro, não vai ser tão rápido assim, não. Porque era meu próximo ponto. Porque o preço disso, Mônica, está caindo. É que nem placa fotovoltaica. Placa fotovoltaica cai muito, né, no mercado. Tanto é que a gente está falando de prédio autossuficiente em energia. Eles estão gerando energia na cobertura, né? E controlam a viabilidade financeira. Então, essas tecnologias, elas estão caindo, mas tem um porém. Além do preço estar ficando mais acessível, a modalidade de negócio não é só a compra. Então, em muitos casos, você não precisa comprar. Você vai estar contratando prestação de serviço. Então essa inteligência, às vezes pela própria administradora do prédio, vai estar sendo oferecida como um serviço, né? Então vai facilitar ainda mais o ingresso disso, dessa leitura de desempenho nos prédios existentes, não restringindo apenas isso aos novos prédios corporativos e tal, né, de alto padrão. Vai começar ali, mas eu acho que essa modalidade de serviço vai permitir também essa discussão nas torres existentes, seja residencial ou comercial. Eu acho que então aí mostra a questão do conforto, saúde e bem-estar dentro de uma questão de desempenho, né? O que a gente consegue identificar também em tempo real, qual que seriam as métricas para isso. Eu acho que a gente vai avançar nessa linha. Puxa, bacana. Que mais, Felipe? Conta um pouquinho mais de insights dessa pesquisa. Você contou pouco. Conta mais. A gente também teve discussões, outras discussões de conceitos muito explorados e divulgados por esse movimento, né, de prédio sustentável ou cidades sustentáveis, né, smart cities, né,
conceitos que eles estão do lado oposto das medidas emergenciais, né? O que temos hoje em mãos de combate aí à pandemia, que é o distanciamento, né? Então a gente tem hoje o mais comum eram os prédios corporativos com espaços públicos de convívio, estimulando até o convívio, né? Espaços de interação, de troca, né? Isso até como forma de segurar os novos talentos para as grandes corporações, que esses novos talentos vêm também com essa ideia de conexão, de trocas, né? Até você vê esses ambientes de startups, né? Colaboração, né? Então, tem essas situações. Em termos de planejamento urbano, espaços públicos de convívio, com pessoas transitando na rua e havendo interação, você afasta até, inclusive, você melhora até a sensação de segurança, né? Então, vários estudos comprovam isso, né? Então, o medo vamos discutir, será que pode ser que haverá perdas ou não, né? E aí as discussões eram o quanto que aí a gente chama dos nossos maestros, né, os arquitetos, os projetistas, vão ter esses desafios adicionais e manterem essa ideia de relacionamento social, né, com as devidas preocupações de segurança sanitária e segurança de qualidade interna do ar. Aí é o meu ponto de vista, né, eu acredito para espaços, dependendo do espaço, né, de prédios corporativos ou não, de grande circulação de pessoas, essa combinação de fachada e refrigeração mecânica vai ganhar força, né? Porque também demonstrou em algumas situações que o sistema de ar-condicionado muito bem pautado em filtros eficientes, alta troca de ar, pode ser um grande aliado aí no combate a vírus ou outras enfermidades que podem estar aí correndo no ar em ambientes muito com grande quantidade de pessoas. Um spoilerzinho aqui para a Sebrae. Algum insight para ser explorado sobre fachada de vidro? Eu sou curiosa. Olha, você tem, eu acho que cada vez mais a questão de alto desempenho na fachada, né? A questão lá de iluminação natural, proteção térmica, né? Tem situações onde, em alguns casos, no futuro próximo, vai passar a demandar células fotovoltaicas em fachada, né? Isso vai ser um ponto. Há tecnologias também de vidro que ele se torna opaco ou não, de acordo com automaticamente de acordo ali com a radiação que recebe, né? Agora, em termos eu acho que para empresas como o Sebrae, pensando nos produtos premium, né? Eu penso que essa experiência em conceituação integrada de projeto, essa demanda cada vez maior de edificações de alto desempenho, essa melhora de contratação em altas simulações energéticas para nortear a definição dos estudos de fachada, etc. e tal. Eu acho que isso valoriza a técnica. Valorizar a técnica significa abrir as portas para o ingresso de tecnologia. Então, eu acho que a gente vai ter especificadores cada vez mais pautados na técnica e, com certeza, isso abre as portas para novas tecnologias, considerando que esse desempenho vai ser divulgado de forma transparente para quem vai ocupar depois. Então, aumentando a responsabilidade de todo esse processo. Legal, bacana. Muito bom. Olha, já foram 49 minutos da nossa live, Felipe. Eu poderia ficar conversando o dia todo aqui com você hoje, mas o Instagram derruba a gente dando 60 minutos.
Eu tenho algumas perguntas aqui e até mesmo os comentários. Algumas pessoas colocaram que se interessaram muito pelo assunto, mas não iam conseguir acompanhar, né? E eles queriam saber se a live vai ficar disponível para assistir em outra ocasião. Sim, a live vai ficar 24 horas no ar, depois a gente coloca ela na LGTV e depois também nos canais da Sebrae e no Green Building, ok? E tem uma pergunta aqui do José Ben, 2010. Qual o motivo do Green Building diminuir a validade do selo LEED de 5 para 3 anos? A validade do selo LEED. Olha, na verdade, assim, a gente tem a certificação do LEED para core and shelter, para prédios comerciais, novas construções. Tem uma modalidade que é o LEED para prédios existentes. Com exceção do LEED para prédios existentes, não há essa ideia de validade. A certificação ela acaba sendo a fotografia daquele edificação no momento que ele finalizou a construção, entregue e iniciou a ocupação, né? Então, certificou, ponto, acabou. Na certificação de prédio existente, que em tese é certificação da operação e manutenção, que analisa a ideia do operacional dessa edificação, a validade, sim, o selo, a gente pedia a renovação de 5 em 5 anos. Encurtar esse período é porque esse movimento todo de Green Building, ele está cada vez mais batendo na ideia do desempenho em tempo real. Imagine só uma edificação certificada em 2010, né? Excelente e tal, mas passou 5, 6 anos, trocaram a administradora. Foi uma administradora que não tem muita experiência com os equipamentos eventualmente de tecnologia avançada instalados para fazer a manutenção, pararam de fazer a manutenção correta daquilo, ou mudou a ocupação, então entrou 6, 7 empresas de central de atendimento, né? Então, um data center, né? Então, você pode ter disparidades naquilo que era o consumo inicial para agora, que a gente possa acompanhar se o prédio mantém índices de eficiência. Então, acho que todo esse movimento ele vai, aos poucos, nortear para uma ideia de desempenho. Energia, água, qualidade interna do ar ou satisfação do ocupante. A gente tem uma plataforma, Mônica, que é a plataforma ARC, disponível para todos os prédios certificados, que eles passaram a enviar seus dados de desempenho real de energia, água, satisfação do ocupante, resíduos gerados de desviado de aterro sanitário durante a operação e emissão de CO2 do transporte, como essas pessoas estão indo para esses locais de trabalho, né? Transporte público, carro individual, então a gente consegue ter uma ideia de emissão de CO2 ali emitido, e aí a gente faz os comparativos e traça o que deveria ser um desempenho de um prédio certificado LEED nível Gold ou nível Platino, né? Para ver se essas torres mantêm esses patamares de eficiência na operação. Legal, obrigada. O Nilson Soni pergunta: como conseguir mais informações sobre as certificações? Existe algum curso fornecido pelo Green Building Council para quem quer se especializar no assunto? Tem, eu acho, no nosso website, gbcbrasil.org.br, ali o Nilson vai encontrar todas as informações. A gente tem curso, inclusive online, então tem 2 cursos online, que é como se tornar um LEED Green Associate, que é um pouquinho mais genérico, e um outro mais específico dos protocolos de certificação, que é o do LEED Novas Construções, o LEED BD+C. Então, acho que no nosso site você encontra ali esse caminho que vai te auxiliar numa capacitação nesse processo, né? E aí você pode, eventualmente, atuar como consultor ou melhorar até o seu diálogo, a mensagem,
você trabalha com muitos fornecedores de materiais, por exemplo, de melhor posicionar a sua solução, a tecnologia que você está oferecendo para uma grande incorporadora. Algo nesse sentido. Legal. Agora veio uma pergunta para mim. O Abdo Andrade mandou para mim. Vocês acreditam que os especificadores conseguem convencer os clientes a usarem produtos deste nível em obras que não são de alto padrão? Abdo, a gente tem uma série de ferramentas de simulação, a gente tem uma equipe técnica de especificadores super e altamente bem treinados. E assim, a gente sempre busca trazer conteúdos para essa equipe, como por exemplo essa live, para que eles tenham cada vez mais capacitação e capacidade, né, de argumentar melhor e trazer os benefícios ao ponto de apresentar quais são as melhores soluções para os nossos clientes. Então a resposta para você é sim, eu acredito que sim. E aí eu vou te fazer uma última pergunta e você vai ter 1 minuto para responder. O José do Bem perguntou, pequenos negócios são um grande nicho de mercado para o Green Building. Há alguma política diferenciada para esse público? Olha, a gente tenta, via parceria com o Sebrae, algumas ações de melhor capacitar e preparar esses profissionais a entrarem nesse mercado que é mais técnico, né? A ideia de capacitação é um dos pontos. Eu não sei de onde ele é, por exemplo, se ele é em Curitiba, hoje a FIEP, que é a Federação da Indústria, está oferecendo esses cursos através dos seus canais, na ideia de preparar empresas, pequenas e médias empresas a ingressarem nesse mercado oferecendo melhores serviços. Legal. Bom, vou ter que te dar tchau. Vamos ter que parar agora, porque senão daqui a pouco a gente cai. Mas, Felipe, muito obrigada pela tua participação. Obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra ter você aqui com a gente, explicando, esclarecendo, tornando esse tema muito mais familiarizado para quem pôde participar da nossa live. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Obrigado, Mônica. Eu acho que eu só queria deixar a última mensagem, sabe? Fica à vontade. Quando perguntaram até para o Dalai Lama qual que é o caminho para a felicidade, ele respondem, não, felicidade é o caminho. Eu acho que sustentabilidade é a mesma coisa. A gente tem falado, não é a meta, talvez sustentabilidade é o caminho e o que a gente está falando aqui é de chegar no melhor modelo de negócio do mercado imobiliário. Então, esse processo de sustentabilidade, incorporando a ideia de prédios inteligentes, prédios eficientes, alto desempenho, conforto, saúde e bem-estar, é o caminho para a gente chegar no melhor modelo de negócio no mercado imobiliário. E acredito que todo mundo aqui é ousado bastante em busca de estar entre os melhores. Eu agradeço muito, Mônica, a oportunidade e estamos sempre à disposição. E obrigado a Sebrae por esse grande apoio. Vocês são responsáveis por esse movimento de atingir o sucesso, está atingindo o sucesso que vem atingindo aqui no Brasil e com os olhos todos aí do mundo afora, parabenizando o que vocês estão fazendo no mercado em termos de elevação do nível técnico do mercado como um todo. Obrigada mais uma vez, Felipe. Obrigada a cada um de vocês que tão gentilmente nos acompanharam. Bom dia para todos e vamos seguindo. A Sebrae se agradece. Até logo, Felipe. Bom dia. Até logo, Até pessoal. Logo. Tchau, tchau.